Damas e cavalleiros, hoje les vou apresentar mi cocina. Hoje a gente vai ter uma aula super prática para a gente aprender vocabulário relacionado à cozinha. Se você é amante da culinária, se você pretende cozinhar em espanhol, viver numa casa, trocar essa experiência, precisa desse vocabulário do dia a dia de forma prática, eu vou te contar. Primeiramente, esse ambiente, a cozinha, nós falamos cocina. Repete aí, cocina. Cocina. Coincidentemente, esse eletrodoméstico daqui se chama cocina. Muy bien, la cocina. E o forno, a gente fala el horno. Repetiu? El horno. Muito bem. Como é que eu falo geladeira? Heladeira. Mas eu também posso falar nevera. Os armários eu vou falar armários. E muito importante, uma palavrinha que as pessoas às vezes têm dúvida. Gaveta, a gente fala cajón. Cajón, el cajón, los cajones. E finalmente, meu amigo inseparável, el micro-ondas. El micro-ondas. E agora eu vou apresentar para vocês algumas coisas que a gente usa aqui na cozinha no dia a dia para poder fazer uma comida, né? E se você gosta de cozinhar, primeira coisa que você precisa é de uma panela, uma olla. Repete para mim, olla. Como a gente escreve com 2 L's, você já sabe. Olla, olha, olha. É a nossa regra dos pastéis, não é mesmo? Se um carioca chega a Minas Gerais pedindo 3 pastéis, a gente vai entender perfeitamente, embora a gente saiba que ele não é daqui. Então a gente tem la olla e la tapa. Mas a gente também tem uma panela que a gente usa para fritar, que é la sartén. La sartén. Carol, e como é que eu falo panela de pressão? Olla a presión. Olla a presión. E se você é uma pessoa muito prática, gosta de cozinhar seu macarrão, você vai precisar de um escorridor. Combinado? Escorridor. De acordo? E agora nós vamos para o outro lado da casa, que você vai conhecer, que é a sala de jantar, que em espanhol a gente fala comedor. Para que a gente possa completar aqui o nosso vocabulário relacionado a essa cozinha e ao jantar, né? Quando a gente vai preparar uma comida. De acordo? Bora lá? Muito bem. Esse ambiente aqui onde nós estamos se chama comedor. El comedor. E aí eu separei para vocês alguns utensílios caso vocês queiram colocar à mesa ou precisem se organizar aí na hora do jantar, né? Primeiramente eu trouxe uma bandeja, que é uma bandeja. Una bandeja. E lembra que o J é o nosso R do rato, né? Bandeja. Como é que eu falo travessa? Travessa, a gente fala fuente. Repete pra mim. Fuente. Fuente. Então você vai montar a sua mesa, né? Colocar sua comidinha onde mesmo? Fuente. E aí você vai colocar a sua mesa, tá bom? Primeiro a gente precisa de um plato. E sabe como é que fala suplar? Bajo plato. Bajo plato. Plato. E aí a gente precisa cuchillo ou cuchillo, que você já sabe bem. Cuchillo. Tenedor. Cuchara. E colherzinha. Cucharita. Ok? Cucharita. Copo, a gente fala vaso. Não confunda, tá? Porque é uma palavra que geralmente as pessoas têm dificuldade de associar. Em espanhol a gente tem a palavra copo, mas copo significa flocos, igual que los copos de nieve, os flocos de neve. Então como é que chama isso aqui? Vaso. E a gente tem as taças. Taças, a gente fala copa. La copa de vino, e la copa de água. Você sabe como é que chama isso daqui em espanhol? Taça, né? Tudo ao contrário, né? Taça, copa. Para tomar um cafecito. Y luego tenemos un platillo. La taza,
sobre el platillo. Agora que a gente já tem muito vocabulário, que tal a gente treinar algumas expressões idiomáticas? Como você bem sabe, expressões idiomáticas, né, são uma representação aí do coletivo, do imaginário, da forma como que um povo se expressa. E a gente tem muitas expressões idiomáticas relacionadas à comida, como, por exemplo, poner-se como um tomate, que significa ficar envergonhado, ficar vermelho de vergonha. Pedro se puso rojo como um tomate. O Pedro ficou vermelho de vergonha. Outra expressão relacionada a elementos de comida é llamar al pan pan e al vino vino. O que significa isso? Dizer as coisas exatamente como são. Pan, o pão é pão, pan, pan, pan. E o vinho, vino, vino. Llamar al pan pan e al vino vino. Expressão muito comum quando você quer falar que a pessoa fala diretamente na cara aquilo que ela quer. Pedro é muito prático. Llama al pan pan e al vino vino. Sim? Outra expressão também bem comum é darle vuelta a la tortilla. Você sabe o que é uma tortilla? É tipo aquele omelete maravilhoso que os espanhóis fazem? Pois é. Então a gente tem essa expressão quando eles estão fazendo. Como é que a gente fala frigideira que a gente aprendeu hoje? Sartén, muy bien. E aí a gente tá lá com a nossa tortilla na sartén. Em algum momento você tem que virar, né? Darle vuelta a la tortilla. Significa que você vai começar um novo projeto, terminar um ciclo e começar uma nova experiência, ok? Então, hay que darle vuelta a la tortilla. Vamos começar um projeto novo, vamos mudar. E a gente tem outra expressão bem curiosa, que é quando a pessoa está mal-humorada, você fala, fulanito está de mala leche. Pedro, ou só Pedro hoje, né, no nosso exemplo. Pedro está de mala leche, ele está mal-humorado. E se você não tiver com muita paciência, né, para aguentar o mau humor do Pedro, você vai mandá-lo freír espárragos. Anda a freír espárragos. Vai plantar batata, né? Seria o nosso equivalente em língua portuguesa. Olha só o tanto de palavras e expressões que nós trabalhamos hoje. Comece a empregá-las. Deixe nos comentários alguma frase com alguma dessas expressões. Diga com qual você se identificou mais, qual que você achou mais engraçada ou achou diferente, que você nunca tenha ouvido. Porque quando a gente pratica, a gente aprende muito mais. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu joinha aqui, deixa seu comentário, encaminha para os seus amigos, porque com certeza tem muita gente precisando aprender todo esse vocabulário e treinar essas expressões idiomáticas, porque só quando você estuda você realmente vai entender o que significa, porque a tradução literal, nesse caso, nem funciona, não é mesmo? E bueno, por hoy es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós.